Queridos alunos, nós vamos aqui estudar um pouquinho da ecologia, né? A parte introdutória, por isso coloquei Ecologia, parte 1, estudo do meio ambiente. Na ecologia, você pode observar aí que a maioria das questões versam, né, a respeito de temas da ecologia, porque o meio ambiente é justamente, né, o principal objeto de estudo da biologia e a sua preservação, é claro. Bom, no primeiro momento, a gente tem que entender aqui alguns conceitos ecológicos, como por exemplo, todo organismo vivo ele pertence a uma determinada espécie, né, que possui, por sua vez, para reconhecimento, o nome científico, formado por gênero e espécie. Ao conjunto de indivíduos que pertencem à mesma espécie, nós denominamos como população. E uma população, por exemplo, ela pode ser uma população de jacarés, uma população de plantas de uma determinada espécie, a própria população humana, a população de abelhas, população de formigas de uma determinada espécie. Por quê? População é justamente o conjunto de indivíduos que pertencem à mesma espécie, vivem no mesmo local e no mesmo espaço de tempo. O conjunto de populações que vivem num determinado local forma uma comunidade biológica que pode ser conhecida também como conjunto de fatores bióticos, né? Conjunto de seres vivos que pertencem a diferentes espécies, diferentes populações. Você pode falar que as comunidades são as várias populações também, as várias espécies que vivem num determinado local e num determinado espaço de tempo. Porém, no ambiente você não encontra apenas a comunidade biológica, somente os seres vivos. Existem também no meio ambiente fatores que são não vivos, que nós chamamos de fatores abióticos, que representam justamente os fatores físicos, químicos e geológicos do meio ambiente. A junção de fatores bióticos e fatores abióticos forma o ecossistema. Então, qualquer local onde houver a interação dos seres vivos da comunidade, ou seja, os fatores bióticos com os fatores físicos, químicos e geológicos do meio, como por exemplo a umidade, a temperatura, a pressão, o ar atmosférico, a água, o solo, tudo isso representa fator abiótico. E a junção desses dois fatores, biótico e abiótico, forma o ecossistema. É impossível mensurar o tamanho de um determinado ecossistema. Ele pode ser muito pequeno, como por exemplo, às vezes um buraco no tronco de uma árvore que pode abrigar um conjunto de seres vivos ali, vivendo, né, tendo a sua biologia natural, e isso é um ecossistema pequeno. Ou, por exemplo, uma pequena poça d'água onde vivem várias bactérias que servem de alimento a protozoários, por exemplo, também representa um pequeno ecossistema. Mas os ecossistemas podem ser muito grandes, como por exemplo um oceano, como por exemplo um grande ambiente, um grande bioma como a floresta amazônica ou qualquer outra floresta tropical, tudo isso é ecossistema. E a junção de todos os ecossistemas do planeta Terra forma a esfera da vida, que nós conhecemos como biosfera, ou seja, a parte habitável do planeta. E cada local que é habitado por uma espécie, né, representa o seu habitat. Por exemplo, a gente pode falar que o habitat do mico-leão-dourado é justamente a Mata Atlântica, né, região litorânea do Brasil, que forma um dos biomas aí mais ameaçados por devastação humana, né, em função da urbanização das cidades, do desenvolvimento. Então, o habitat é o local de vivência de uma determinada espécie. E no seu habitat, a espécie pratica o seu nicho ecológico, que é justamente o conjunto de atividades que a espécie desempenha ao longo do dia, por exemplo, no seu ambiente. Se refere justamente ao papel biológico desempenhado por ela, ou seja, né, a profissão da espécie. Isso é o nicho ecológico. O nicho ecológico ele descreve aquilo que a espécie se alimenta, para quem que ela serve de alimento, né, ou seja, de quem ela é predadora, se for um caso de um animal, de quem ela é predadora, de quem ela é presa, as atividades principais, se ela é diurna ou noturna, a época reprodutiva dessa espécie, tudo isso é um nicho ecológico. Do lado aqui a gente pode observar essa imagem, né, que representa dos átomos que formam moléculas, que por sua vez constituem, né, uma determinada célula com várias organelas, né, mitocôndria, cloroplasto, retículo endoplasmático, isso lá na citologia. Conjunto de células que possuem a mesma função no organismo formam um determinado tecido, conjuntos de tecidos especializados formam um órgão, conjuntos de órgãos que são especializados numa determinada função formam um sistema, como por exemplo o sistema digestório, que é formado por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, né, e ânus, além de glândulas anexas, todos esses órgãos aí contribuindo com a mesma finalidade, promover a digestão. Isso é um sistema. Conjunto de todos os sistemas, né? Neste caso aqui, do exemplo de um animal, formam o organismo propriamente dito e é a partir daí que a ecologia se inicia, com aqueles conceitos que a gente está vendo. Porque um organismo pertence a uma determinada espécie, uma população,
né, conjunto de vários indivíduos que pertencem à mesma espécie, uma comunidade, conjunto de várias populações e por aí vai, como a gente viu, até chegar no maior nível aí da ecologia, que é justamente a biosfera.